Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 12. Capítulo 12, verso 33 e em diante. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Sabe que tem uma outra passagem na Bíblia que fala, está lá no Apocalipse, e o profeta João, de quando ele viu a palavra de Deus, ele a comeu. E na sua boca era como mel, e no seu estômago era amargo como fel, né? Mas, meus queridos, que coisa maravilhosa comer a palavra de Deus. E Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue de mim viverá. O segredo de falar a palavra de Deus está em comer a palavra de Deus. Quando você come a palavra de Deus, você se torna um profeta. Aquilo que entra, vai sair. Porque, meus queridos, se não entrar, não pode sair. Não tem como sair de onde não entrou. Infelizmente, às vezes as pessoas não compreendem a palavra de Deus. Elas conhecem a palavra de Deus, mas elas não têm o poder da palavra. E ter o poder da palavra é uma coisa diferente. Você pode conhecer a doutrina profundamente e não conhecer Jesus. Você pode saber a Bíblia de cor e não conhecer Jesus. Meus queridos, se você não ama, você não é um cristão verdadeiro. Se você usa a sua boca para destruir, para criticar, para humilhar, você pode conhecer a doutrina, mas você não conhece o Jesus da doutrina. Porque se você não tem amor, você não é um cristão verdadeiro. Eu sei que essas palavras são duras, mas o meu objetivo é realmente de ajudar. Porque, meus queridos, se eu falo de amor e eu não tenho amor, me desculpa, eu não tenho poder. E sabe que eu descobri isso? Que uma vez eu ia fazer um sermão sobre o amor na igreja. E exatamente na sexta-feira à noite, o ancião me ligou. E, meus queridos, esse ancião me colocou para baixo. E com palavras duras, ele me criticou. Ele falou assim: olha, pastor, o senhor não tem planejamento. E essa igreja não está crescendo na sua mão. O senhor não tem direção. E, meus irmãos, no dia seguinte, eu tomei como meu objetivo fazer o sermão para o irmão, para o ancião. E quando eu estava falando, eu estava realmente com raiva. Eu estava falando que tem gente na igreja que pretende ter cargos na igreja, pretende fazer coisas na igreja, mas não tem amor. E, meus queridos, eu estava pensando que aquele sermão era para mim. Porque eu estava com raiva daquele irmão. Eu não fui capaz de amar o irmão. Então aquele sermão, em primeiro lugar, tinha que ser para mim. Então, meus queridos, se a gente está aqui na igreja e a gente está brigando, aonde está o poder do Evangelho? Porque, meus queridos, o que é o mais importante? Você acha que o mais importante é que você esteja usando roupa comprida e que você esteja fazendo uma série de coisas, sabe? E que você esteja guardando o sábado e que você não trabalhe no sábado?
Mas daí você está usando a sua língua para criticar, para humilhar, para acusar as pessoas que não estão fazendo aquilo que você acha certo. Meus queridos, se existe evangelho é para amar os pecadores. Amém. É aí onde está. É o seu esposo que tem aquela mania de pegar a roupa e jogar no chão quando chega em casa. E é a sua esposa que está sempre reclamando da roupa que você não guarda. E que dizendo no seu ouvido que você tinha que guardar a sua roupa e que só de raiva você não guarda. E aí, meus queridos, onde está o amor. Sabe? E eu... quando eu falei para vocês que com 14 anos de idade eu comecei a ter depressão. Então vocês podem imaginar quanto que eu sofri. E daí eu comecei a ter problemas também psicossomáticos, problemas de saúde, porque a minha mãe, ela tomava remédio para dormir, e não dormia, e tomava um, e tomava outro, e mais outro, e tomava vários remédios. E ela estava sempre naquela preocupação com saúde, meu pai levando ela para o hospital, e eu vendo tudo aquilo, eu passei a ter um medo de ter o problema da minha mãe também. Mas acontece que eu me via como ela, eu achava que eu era fraco, que eu era incapaz, que eu era incompetente. E aí comecei a ter problemas de saúde também, eu tinha problema de diarreia, vivia sempre com diarreia. Depois eu comecei a ter problema de circulação, eu sentia umas fisgadas nos meus pés, na minha perna. Depois, quando eu estava com 16 anos de idade, e daí eu tive um problema sério lá no IPAI, estudando, né? E daí comecei sentindo uma série de coisas, e aí então fizeram um exame, e nesse exame acharam que eu tinha disritmia, acusou lá que eu tinha disritmia, e daí eu passei a tomar remédios, e daí eu tomava aquele remédio, tinha o mesmo problema da minha mãe, não conseguia dormir, tomava um remédio, tomava outro, e mais outro, e lá para as 2 horas da madrugada que eu ia dormir. Fui fazer teologia e o problema continuou. E teve uma vez que eu fui num psiquiatra fui num psiquiatra e esse psiquiatra falou assim, olha,